Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva para acompanhar tudo e não perder nenhum vídeo. O meu canal agora está sendo voltado a vídeos sobre o meu intercâmbio. Estou fazendo intercâmbio aqui na Irlanda, no período total de 2 meses, e já se passaram 1 mês, gente. Vocês acreditam nisso? Passou extremamente rápido. E nesse vídeo eu vou contar um pouquinho de como está sendo a minha experiência aqui. O que eu aprendi, quais as dificuldades que eu enfrentei quando eu cheguei. E aí quero compartilhar tudo aqui com vocês, espero que gostem. Então bora pro vídeo! Então, gente, eu assisti muitos vídeos antes de fazer meu intercâmbio. Então eu já vim, com uma boa base de como fazer as coisas e tudo mais, mas só na teoria, né? Nunca tinha vivido isso na prática. E aí, muitos vídeos que eu assisti, as pessoas falavam que o primeiro mês é o mais difícil. Então eu já vim preparada pra isso, eu já vim preparada pra passar dificuldade, até me acostumar com a rotina e tudo mais. Mas o perrengue já começou no aeroporto. Então, quando eu tava no aeroporto de Londres, eu fiz conexão em Londres. E aí, o perrengue já começou ali, sabe? Porque o meu primeiro voo, eu saí de Guarulhos, e aí ia chegar em Londres por volta das 6h30 da manhã. E aí eu falei, não, tudo bem, porque minha conexão era 8h25. Então eu falei, não, dá tempo. Eu desço do avião tranquilamente, passo pela imigração, sem problemas. Isso foi o que eu planejava, né? Só que na prática saiu fora do meu controle, saiu totalmente fora ali do que eu estava esperando, do que eu tinha programado. O avião pousou 6h30 da manhã. Só que ele só foi liberar a gente 7h30 da manhã. A gente ficou 1 hora dentro do avião. Eu não sei porquê, eu não sei o que aconteceu. Só sei que eu comecei a ficar muito nervosa, comecei a ficar desesperada, porque eu tinha uma conexão a menos de 1 hora. E eu sabia que eu teria que passar pela imigração, pegar fila na imigração. E se não fosse no mesmo terminal, eu teria que pegar algum trem, algum metrô para ir pro terminal que eu precisava. Então já comecei a desesperar porque eu sabia, era nítido que não ia dar tempo. E, eu tava num país que eu não conhecia absolutamente ninguém, numa língua que eu não sou acostumada a falar, não é a minha língua nativa. Então eu comecei a ficar muito preocupada mesmo. Só que eu sou católica e a todo momento, desde que eu saí do Brasil, eu saí com um tercinho na mão, rezando e pedindo para Deus guiar o meu caminho, me proteger, para iluminar a minha mente, para que eu conseguisse fazer tudo da melhor maneira e não me desesperasse, nem ficasse preocupada, nem assustada. E graças a Deus, gente, tinha um senhorzinho que sentou do meu lado. Ele é escocês, só que ele falava português, porque ele morou muito tempo no Brasil e tudo mais, então ele sabia falar. E ele viu que eu estava desesperada. E aí ele perguntou pra mim o que eu tava fazendo. Eu falei que eu tava indo fazer intercâmbio na Irlanda. E eu tava desesperada porque faltava menos de 1 hora pra minha conexão, e eu tava com medo de não dar tempo. E aí ele super me tranquilizou, me acalmou. E aí eu perguntei pra ele o que eu tinha que fazer, porque eu nunca tinha feito uma conexão na vida, gente. Então, eu não sabia o que fazer. Ele me explicou tudo certinho, gente. Eu super entendi. E aí eu comecei a ficar um pouquinho mais calma. E aí na hora de descer do avião, eu fui pedindo licença pra todo mundo, falando que eu tava com o voo atrasado, que meu voo tava pra sair, que eu tinha que passar pela imigração. E todo mundo foi super compreensivo do voo, sabe? Me deu passagem pra eu conseguir sair. E aí já fui correndo. Só que na hora que eu saí da sala de embarque, eu fiquei completamente perdida, porque tinha um painel, gente, gigantesco, com 300 mil voos, e aí eu tentando achar o meu, não conseguia achar o meu, e aí esse senhor saiu logo atrás de mim, e ele viu que eu estava desesperada e que eu estava perdida, e ele foi me ajudar. Ele pediu pra ver o meu voo, mostrei pra ele, e aí ele foi e já achou na hora, gente. Eu falo que é Deus mesmo, e é Deus que coloca anjos na nossa vida. Então, eu sou extremamente grata. E é um anjo mesmo, foi um anjo na minha vida. Ele me falou que eu tava no portão errado, não era aquele portão, não era aquele terminal. E aí ele foi comigo, pegou o metrô comigo, me colocou exatamente aonde eu tinha que estar, gente. Ele me deixou na porta da imigração. E quando eu cheguei na porta da imigração, eu nem imaginei. E aí que a adrenalina do meu corpo abaixou, porque eu tava com a adrenalina tão alta que eu não conseguia raciocinar o que tava acontecendo. E quando eu vi a porta da imigração, eu comecei a chorar, porque eu tava
com medo de não conseguir achar a imigração. E esse senhor saiu da onde ele tinha que estar para poder voltar para o país dele para me ajudar. Então, assim, eu sou extremamente grata por ter encontrado com ele nesse aeroporto. Ele foi um anjo na minha vida. Sem ele eu não tinha conseguido mesmo, porque o aeroporto era grande, os terminais eram muito parecidos, então era muito difícil você encontrar rápido. Aí, próximo problema, imigração, o terror de qualquer imigrante, de qualquer pessoa que tá viajando para um novo país. Eu já tinha assistido muitos vídeos e eu já fui meio preparada com o que eu tinha que falar. Eu ia falar pra ela que eu não sabia me comunicar muito em inglês, mas que os meus documentos estavam todos na pastinha. E aí eu ia pegar e entregar minha pasta pra ela. Só que, gente, a hora que eu entrei na imigração, assim, que eu vi, tinha uma fila de umas 30 pessoas na minha frente. E aí meu coração começou a acelerar de novo, porque, tipo assim, era quase 8 horas da manhã. Nesse meio tempo aí, eram 8 horas da manhã. Eu tinha exatamente 25 minutos e eu sabia que não ia, porque, assim, gente, imigração demora. A pessoa responsável faz várias perguntas, vê os documentos. E aí eu comecei na fila, tipo assim, nervosa, e aí o inglês não saía também. Pedindo licença para as pessoas, falando que meu voo estava saindo, que eu precisava passar pela imigração, senão eu ia perder meu voo. Graças a Deus, as pessoas foram super compreensivas comigo, me deixaram passar na frente, e aí cheguei na imigração, fiz exatamente o que eu falei que eu ia fazer. E aí demorou um pouquinho, a moça, eu entreguei a pasta, ela começou a fazer um monte de perguntas, sendo que eu já tinha falado que estava tudo lá, mas ela foi perguntando, eu fui respondendo. Ela perguntou pra que eu estava vindo pra cá, e eu falei que eu estava vindo pra estudar, pra fazer intercâmbio, ia ficar um período de 2 meses. Mostrei a minha passagem de volta, que eu já tinha minha passagem de volta comprada. Ela perguntou se eu tinha lugar pra ficar, falei que eu tinha lugar pra ficar, ia ficar na residência da própria escola. Enfim, e eu nervosa, porque eu queria ir logo, e ela não parava de fazer perguntas. Até que eu vi que ela carimbou meu passaporte. Gente, a hora que ela carimbou meu passaporte, eu dei uma respirada tão funda, porque eu tava extremamente nervosa. Eu já saí correndo que nem uma louca, já peguei, já guardei meu passaporte, já fui entrando, né, pro próximo lugar. Aí tinha que subir uma escadinha, uma escada rolante, pra passar pelo raio-x. A hora que eu vi a fila do raio-x, me deu, assim, vontade de sentar e chorar. Só que se eu fizesse isso, aí que eu ia perder meu voo mesmo. Então, assim, nem tempo pra sentar e chorar eu não tive. E aí peguei, fui, conversei com segurança, falei assim, olha, meu voo tá saindo, eu preciso passar na frente, por favor. E aí ele foi super compreensivo também, tipo, foi me passando na frente. Cheguei no raio-x, comecei a tirar tudo, né, gente? Cinto, brinco, anel, tirei tudo, casaco. Dentro da minha mochila eu tinha levado uma embalagem com um kit viagem, né, com sabonete, shampoo, condicionador, tudo 100 ml. Mesmo assim, tive que tirar da mochila. Enfim, tirei tudo praticamente da mochila. Coloquei a mochila, tipo, passei correndo pro outro lado e fiquei esperando. E aí eu lá tentando manter a calma, porque tava quase, só faltava aquilo pra eu já ir pro meu portão. E aí eu esperando minha mochila e nada da minha mochila vir. Na hora que ela veio assim, ao invés dela vir reto pra ir pra mim, ela desviou o caminho e foi pro outro lado. Aí eu falei, pronto. Falei, pronto, já era. Acharam alguma coisa na minha mochila? Eu não sei o que é, porque eu não levei nada. Falei, pronto, alguém colocou alguma coisa na minha mochila. Eu já comecei a ficar nervosa. E aí tinha uma outra fila pra pegar as mochilas que foram pro outro lado. E aí eu fui pedindo licença novamente, conversando com as pessoas, falando que meu voo tava atrasado. E aí cheguei no segurança, super fechado, assim, super sério, sabe? Eles são muito antipáticos, falando sinceramente, assim, muito antipáticos. E ele pegou minha mochila, começou a abrir minha mochila, não sei o que lá. Aí eu fiquei, gente, eu não tô entendendo o que ele tá querendo procurar. Quando vê, ele tira o meu tablet da bolsa. Eu tinha esquecido de colocar o bendito do tablet na esteira. Eu tinha esquecido, eu simplesmente esqueci que ele era eletrônico. Eu esqueci esse detalhe. E aí ele tirou meu tablet, começou a passar a maquininha lá e não tinha nada. E aí eu falando assim pra ele que meu voo tava atrasado, que eu tinha que ir, não sei o que lá. E ele com a maior paciência do mundo, gente, assim, com todo o tempo do mundo. E eu super nervosa, tentando manter a calma, né? Aí, por fim, ele guardou tudo na minha mochila de novo, me entregou a mochila e eu saí correndo. A hora que eu saí correndo, eu não sabia onde era meu portão, né? Porque não tinha muita informação. Aí tive que parar um outro segurança, perguntar pra ele, peguei meu ingresso, falei assim, olha, aonde que é esse portão? Meu voo tá saindo, eu preciso correr. Ele falou, você tem que descer a escada, não sei o que lá. Enfim,
Desci a escada, cheguei no meu portão, já fui direto assim no guichê. Aí quando a moça falou que o voo tinha atrasado, gente, eu desmontei. Porque eu nem acreditei que eu consegui chegar a tempo e que eu não perdi o meu voo, sabe? E a hora que eu sentei na cadeira, eu tava assim, tremendo. Eu só peguei meu terço, rezei e agradeci muito a Deus por ter colocado os anjos na minha vida naquela viagem. E fiquei esperando o meu voo. Enfim, entrei, deu tudo certo o voo, gente. Cheguei em Dublin. Chegando em Dublin, tinha um casal, um primo meu é muito amigo de um casal que mora em Dublin. E aí ele comunicou esse casal que eu viria, e esse casal deu todo o suporte pra mim quando eu cheguei em Dublin. Mais anjos que Deus colocou na minha vida. E aí ele já levou um chip pra mim, pra conseguir falar com meus pais e tudo mais. Já me mostrou aonde que eu tinha que pegar o ônibus, né, pra sair do aeroporto. Foram anjos mesmo, ele me mostrou o posto que eu tinha que esperar o ônibus, tudo certinho. E aí de Dublin pra minha cidade, pra Waterford, são 3 horas de viagem. O ônibus que eu peguei, né, foram 3 horas de viagem. E aí eu vim e fiquei assim encantada, porque justo a semana que eu cheguei, tava nevando em Dublin. Então eu vi neve assim pela primeira vez, né, quando eu tava passando com o ônibus. E assim, eu tava feliz, mas ao mesmo tempo eu tava assustada, porque era tudo muito novo pra mim. Eu tava meio perdida ainda mais por estar sozinha, sabe? Mas eu sempre tentando manter a calma e não desesperar, pra eu conseguir pensar e resolver as coisas da melhor maneira. Aí eu cheguei em Waterford no domingo por volta de umas 5 horas da tarde, se eu não me engano. E aí ajeitei tudo minhas coisas. E aí, contando agora um pouquinho da minha experiência nesse 1 mês que eu tô aqui, né? Gente, o começo foi, assim, muito difícil. As primeiras 2 semanas, eu acho que foram as semanas mais difíceis pra mim. Porque eu não sabia nada, eu não sabia como pegar ônibus. Eu não sabia ligar o chuveiro aqui de casa, gente, porque é diferente o chuveiro. Você tem que ligar uma tomadinha pra ligar água quente. Eu simplesmente não sabia. E quando eu cheguei na residência, não tinha ninguém ainda, porque eu cheguei perto da época do Natal. E o pessoal começa a chegar em janeiro. Então eu cheguei e eu fiquei sozinha na residência. Então eu tive que aprender tudo sozinha, na marra mesmo. No começo não foi fácil mesmo, mas eu não me deixei, abater por isso, sabe? Eu ia atrás, procurava saber como fazia. Na escola eu perguntei como que funcionava, por exemplo, aqui para transporte público você tem que ter um Lip Card para você conseguir pagar mais barato. E aí ele é feito pela internet, aí eu perguntei na escola. Então fui juntando cada informação que eu recebia para poder me localizar e conseguir entender melhor como funcionam as coisas aqui. E aí o que era muito diferente para mim também foi a questão do frio, né? Aqui é muito mais frio do que no Brasil, nem se compara. E eu cheguei perto de começar o inverno, então no começo o frio judiava bastante também. Gente, eu achava que a minha mão, meu nariz, ia tudo cair, porque assim, eu simplesmente não sentia de tanto frio. Mas aí eu fui pegando jeito, fui acostumando, perguntando pras pessoas. E eu acho que isso foi extremamente necessário pra mim, porque no Brasil eu ainda era muito dependente dos meus pais, mesmo não morando mais com eles, morando em outra cidade, fazendo faculdade, eu ainda era muito dependente em algumas coisas. E aqui eu não tinha ninguém pra ficar dependente. Era eu por eu mesma. Se eu não fizesse, ninguém ia fazer. Então isso fez com que eu me tornasse muito mais independente e amadurecesse muito. Porque eu tive que correr atrás das coisas, eu tive que correr atrás de tudo. Senão eu não ia conseguir fazer nada, eu ia simplesmente sentar e chorar. E assim, não ia resolver nada. Eu não ia aproveitar uma viagem que eu sonhei tanto em fazer. E depois eu ia me arrepender disso. Então eu não tava nem aí, gente. Falava errado em inglês, mas eu falava, eu perguntava como fazer as coisas e tudo mais. Na escola também o começo foi meio difícil, porque como eu entrei assim no final do ano, até eu me adaptar com a turma, me adaptar com o jeito que a professora falava, porque ela é uma fofa, gente, a minha professora é perfeita. Só que tem horas que ela esquece e ela fala extremamente rápido. Então agora eu já acostumei com isso, sabe? Eu já consigo conversar muito mais na sala de aula. No começo entra a questão que eu tava tímida também. Tava nervosa, é normal, principalmente a primeira semana. Só que os meus colegas de classe e a minha professora foram, assim, super receptivos comigo. Eu sou muito grata e eles também, me auxiliaram, me ajudaram em muitas coisas.
além de me enturmarem na sala, né? Porque a sala já estava formada, eu entrei por último. E eles me acolheram do mesmo jeito e se tornaram muito especiais e muito importantes pra mim também. Não se enganem, gente, não era porque eu estava sozinha que eu não ia aproveitar pra passear. O meu primeiro mês foi assim, eu passeei praticamente todo final de semana. Eu estava num lugar diferente, conhecendo uma nova cidade e sozinha, gente. Eu ia sozinha. Aprendi a pegar o ônibus sozinha da viagem. Conhecia os pontos turísticos, tudo sozinha. Levava o meu tripé, que eu tô gravando aqui pra vocês. Posicionava ele lá no chão, tirava as minhas fotos. Eu mesmo tirei as minhas fotos sozinha nos lugares que eu fui conhecer, nos pontos turísticos. E assim, foi tudo incrível. Eu conheci lugares assim que vai ficar pra sempre na minha memória. Vão ficar registrados nas redes sociais também, que eu tô postando tudo pra vocês. Então, gente, eu fui fazendo tudo sozinha, eu tava nem aí. Eu ia sozinha, conhecia os lugares, ia aprendendo muito, conversando muito, porque eu tinha que interagir com as pessoas, né, pra receber as informações também. Então eu acho que é isso, gente. Eu tô vivendo assim uma experiência única na minha vida. Eu nunca vivi nada parecido. É tudo novo aqui pra mim. A cultura, as pessoas, o lugar, o clima, tudo diferente do Brasil. Eu tô realizando um sonho. Parece que eu tô um filme. Sempre que eu acordo e eu olho pra janela assim, eu me sinto num filme, porque as casinhas aqui, gente, são muito bonitinhas e todas seguem um padrão, sabe? Então, assim, eu tô muito realizada. O começo é difícil mesmo, mas eu não me deixei desanimar por isso, sabe? Levantei a cabeça, fui atrás, procurei, me informei e cá estou eu. Agora eu consigo me virar tranquilamente, perfeitamente aqui. Até ajudei os meus housemates que chegaram, né? Porque chegaram perdidos, então tô auxiliando eles. Eu tô muito feliz por estar vivendo essa experiência e muito grata também. É uma oportunidade única que eu tô vivendo e eu tô tentando aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível, conhecendo lugares incríveis, pessoas incríveis, que eu vou levar assim pra sempre comigo quando eu voltar pro Brasil. Eu tenho mais um mês aqui, tá passando muito rápido. Eu sei que vai ser muito difícil me despedir daqui, porque eu realmente tô amando morar aqui. Só que eu também tô com muita saudade da minha família, dos meus amigos. E quero vê-los logo também, não vejo a hora de reencontrá-los. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Quis contar um pouquinho da minha experiência aqui, do que eu tô vivendo, de como tá sendo pra mim. E assim, tá sendo incrível. Eu acho que todo mundo tem que fazer um intercâmbio na vida, pra questão de amadurecimento mesmo, de crescimento. E sem falar que você sai aqui com a cabeça mais aberta, né, pro mundo. Então é isso, gente. Se puderem curtir o vídeo aqui pra me ajudar, enviar pra algum amigo que pensa em fazer intercâmbio. Espero ter ajudado, contado um pouquinho da minha experiência. E falar pra você que tá com medo, que tá nervoso de vir sozinha, não fique, vai dar tudo certo. O nervoso vem, você fica nervoso mesmo, é normal. Só que não deixe isso te abater e não deixe isso te impedir de realizar o seu sonho de fazer um intercâmbio, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo. Obrigada pela atenção, obrigada a todo mundo que assistiu até aqui e até o próximo vídeo, espero que tenham gostado.